Ah, tá bom. Isso. Tudo que eu fizer, eu vou te mandar no WhatsApp depois, então você não precisa copiar nada, tá? Tá Só bom. prestar atenção, depois tu vai ter imagenzinha lá. Tá, Beleza. Olha, essa lista é bem pequena, eu acho que vai dar para fazer tudo hoje até. tá. Vou usar É, o passo a passo, diga. não, aí a gente pode, tipo, marcar algumas aulas assim, porque como é integral, durante a semana para mim fica muito ruim. Aham. Tipo, eu tenho aula o dia inteiro, assim, aí chega no final da tarde eu já tô bem cansada. Aí eu te aviso depois, então, se a gente pode ficar mais nesse horário, tipo, por você. Como você preferir, Tá eu bom. tenho alguns horários livres. No caso, eu tenho bastante horário livre nas manhãs do dia de semana, mas já que você não pode, né? A gente vê um outro horário. É, porque começa às 7 da manhã, então Sábado, domingo, a gente pode ver. tá bom. Certo. Beleza. Aqui ele está pedindo domínio, e ele chama de condição de existência. Você sabe o que é domínio já? Lembra do professor falando sobre? Não. Domínio é simplesmente os valores que você pode jogar no X. Uhum. Daí surge aquela primeira dúvida. Né? Tipo, esse assunto tu já viu na escola, muito provavelmente, mas Sim. foi lá no primeiro ano do ensino médio, faz tempo, né? Uhum. Então, surge a dúvida, tá, mas eu não posso jogar qualquer valor que eu quiser no X? Não. Tem funções que você não pode jogar qualquer valor no X, por exemplo. Digamos que a tua função seja a raiz de X. A gente aprendeu na escola que não existe raiz de número negativo, certo? Uhum. Então, o domínio são os reais positivos. Ou seja, x maior que zero, maior ou igual a zero. Né? Tu pode colocar qualquer valor aqui que seja maior ou igual a zero, mas não negativo. Uhum. Então, sim, existe essa limitação. Agora eu vou escrever aqui para tu lembrar do que se trata o domínio. Eu escrevo rápido, então não precisa se preocupar. Tá. Domínio são os valores que eu posso jogar no X, só isso. Então a Uhum. gente vai pensar na nossa primeira funçãozinha ali. Ó, eu já vou te avisar uma coisa. Vai piorar muito, Sim. muito, 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 muito. Vai chegar a hora de limites, derivadas. Então, já chegou, na verdade, em limites. Ô, louco. Então já tá É. piorando bastante já. Tu provavelmente já ouviu falar que, bem, não sei, tu disse que não viu as aulas, né? Mas limite pela definição, cara, é muito difícil. Uhum. E é uma das primeiras coisas que a gente aprende, assim. Sim. Então, barra pesadíssima, certo? Beleza, então vamos olhar aqui. Nós temos uma fração. Tem uma coisa que a professora lá da quarta série ensinou pra gente, que é o seguinte: não pode dividir por zero. Lembra disso? Uhum. Então, aqui a gente não pode dividir por zero. Porém, o fato de ter o x aqui embaixo me permite, em determinadas situações, que apareça o zero. Né? Por Sim. quê? Existem números que elevado ao quadrado dá 4. E 4 menos 4 dá zero. Então, você teria uma divisão por zero. E você não pode ter divisão por zero. Certo? Então, a ideia aqui é a gente pegar só aquela parte da função que causa algum problema, que no nosso caso é a parte de baixo, e indicar esse problema. Então, como assim, professor? Dessa forma aqui, ó. 4 menos x quadrado não pode ser, ou seja, ele tem que ser diferente de zero. Uhum. Qualquer valor de x vale, contanto que seja diferente de zero. Portanto, a hora que eu resolver a conta aqui, eu vou descobrir quais são esses valores. Eu posso começar, por exemplo, passando o x quadrado para o outro lado. Então, eu vou ter x quadrado diferente de zero. Desculpa, diferente de 4. Tá. Eu passei e depois inverti. Fazer essa conta na frente do espelho não faz diferença. Uhum. E agora, bem, surge a pergunta, né? Como é que resolve isso aqui, você sabe? Eu tenho que te fazer umas perguntas assim estranhas para eu saber qual nível você está de matemática e tal, tá? Para poder alinhar minha aula. Você conseguiria encontrar aqui essa resposta? É... Não, não, acho melhor você explicar. Eu fiz uma. É que, tipo, eu já tentei fazer essa lista, mas eu acho que eu não fiz certo. Tipo, Você não tá sabe qual número ao diferente. quadrado dá 4? 2. 2, exatamente. Então é Uhum. desse jeito mesmo. Tá. Só que não é só o 2, é o 2 e o menos 2, né? Menos Porque 2, menos isso. 2 vezes menos 2 também dá 4. Então a resposta é essa, mais ou menos 2. Ou Tá. seja, nós queremos que o x seja diferente de mais ou menos 2.
qualquer valor serve aqui, qualquer um. Menos o 2 e o menos 2. Então, uma forma de você indicar a resposta é assim, ó, o domínio é x pertence aos reais, certo? Todos os Uhum. reais servem, menos, sinal de menos, né? Não vai servir, O o 2 2 e e os menos 2. 2. Exatamente. Tinha chegado em algo parecido quando tentou? Sim, aham. Show, isso aí. É essa a ideia mesmo. Tá. Tem que pensar naquilo. Aqui a matemática, ela vai ser um pouco diferente do que a gente está acostumado na escola, né? Por quê? Porque na escola o professor chega, dá a continha, a gente resolve e pronto. Aqui é necessário explicações, compreensões e interpretações do enunciado, tá? Então você não Uhum. vai simplesmente pegar uma conta, jogar na fórmula e resolveu. Tá longe disso. É por isso até que graduação é um negócio assim que, bem, hoje em dia não, né? Mas sempre foi um negócio para quem tinha aquela vontade, aquela aptidão e para perceber esse tipo de detalhe, entende? Aham. Porque é uma coisa que assim poucos percebem. Mas com um pouco de treino vai. Só que tem que Sim. gostar bastante, né? Tem que gostar bastante. Então aqui também, ó, raiz, Tá. né? Nós temos uma raiz. A gente conversou agora há pouco que existe um elemento interessante na raiz quadrada, né? Uma vez que a raiz ela tem índice par, né? Ou seja, um 2n, a gente pode dizer, Uhum. aqui tu não pode ter valores negativos aqui dentro. O x tem que ser sempre maior ou igual a zero. Se fosse um índice ímpar, tipo raiz cúbica, poderia, né? Tá. Por exemplo, qual é a raiz cúbica de menos 8? Aqui não tem problema nenhum. A raiz cúbica de menos 8 é menos 2, porque menos 2 vezes menos 2 Uhum. é 4. Vezes menos 2 é menos 8, que é o que a gente quer aqui. Então a resposta é menos 2, né? Sim. Mas quando a gente tem a função, a raiz quadrada, ou raiz de índice par, raiz quarta, raiz sexta, não pode. Por quê? Porque se você pegar números negativos e multiplicar ele uma quantidade par de vezes, vai ficar sempre aquela velha história. Menos com menos dá mais, né? Uhum. Né? Se você multiplicar por, se você multiplicar 4 vezes, vai acontecer a mesma coisa, porque vai acontecer isso em pares, né? Sim. Aqui vai dar mais, aqui vai dar mais também, mas com mais é mais, Uhum. certo? Então esse é o motivo. Lembrando que a raiz quadrada ela sempre faz uma pergunta, né? A raiz quadrada em especial. Qual o número multiplicado por ele mesmo dá o que está dentro da raiz? Então, essa é a pergunta que a raiz faz. Bem, então, como nós temos uma raiz quadrada aqui, nós não podemos números negativos, ou seja, o que está dentro não pode ser negativo. Sendo assim, a gente tem que escrever da seguinte forma: o que está dentro, que é o x menos x ao cubo, deve ser maior ou igual a zero, certo? Tá. Então, aqui você vai encontrar um intervalo de valores de x que respeitam essa expressão. Você tentou Uhum. fazer essa aqui? Sim, eu coloquei 0 e 1. 0 Não e sei 1? se... Vamos ver. Tem que ser, bem, 0 e 1. É que, na realidade, o que acontece aqui é um intervalo, né? Então, vai haver um intervalo, uma região de números que vai dar negativo aqui dentro. Então, não é só o 0 e só o 1, mas é algum intervalo associado com eles, entendeu? Sim. Então, tipo, se tu jogar o 0 aqui, bem, o 0 até pode, né? Porque vai ficar 0, 0, raiz de 0 é 0, tudo bem. Não existe Uhum. problema nenhum na raiz de 0. Ela não tem problema. O problema é a raiz de menos 1. Isso aqui não existe. Sim. Então, o 0 não é uma resposta, mas talvez o que você encontrou foi uma região que chegava até o 0. Então, vamos obter essa região aqui. Bem, como é que eu resolvo uma conta como essa, né? Eu, quando olho para uma situação como essa, eu isolo o x, Uhum. certo? Esse x isolado. Agora, vamos interpretar o que está aparecendo aqui na nossa frente. O que está no lado esquerdo tem que ser maior ou igual a zero. Tem que ser positivo. O que ocorre é que aqui eu tenho uma multiplicação, certo? Esse Uhum. x está multiplicando todo esse cara dentro do parênteses. Então, se a gente quer que a resposta seja positiva, a gente tem duas possibilidades. Uma delas é que tanto o x quanto o que está dentro do parênteses seja positivo, ou o contrário. Porque se o x for negativo e o que está dentro do parênteses for negativo também,
Se for também, a gente sabe que menos vezes menos dá mais, certo? Aham. Então nós temos que buscar essas duas situações aqui. Onde que x é positivo e negativo e onde que o menos 1 menos x quadrado é positivo ou negativo. Para isso, eu gosto de fazer a reta real aqui. Então, é assim que a gente faz, né? Vamos colocar o x aqui. O x é óbvio, é muito óbvio. Né? Uhum. Onde é que o x é positivo? É para cima do zero. Então, eu vou colocar o zero aqui. Então, aqui a gente coloca um sinal de mais e aqui um de menos. Porque essa função, y igual a x, ela é negativa para números menores, para x menores que zero e positiva para maiores que zero. Tá Tá. bom? Agora vem uma interpretaçãozinha um pouquinho maior aqui. Esta. Onde que essa função ela é maior que zero e onde que ela é menor que zero? Bem, para isso a gente vai ter que fazer umas continhas. Vamos Uhum. pegar ela sozinha e resolver umas contas. Nós, sei lá, estamos interessados em descobrir alguma coisa que está associada com zero. Então, por hora, eu vou colocar zero aqui, tá? Tá. Então, eu passo o x quadrado para o outro lado e encontro igual a mais ou menos 1. Certo? Sim, aham. X igual a mais ou menos 1. Beleza. O que isso significa? Cara, dá para fazer várias interpretações. Eu estou fazendo uma só, tá? Tem outras que tu pode fazer. Eu acho que essa é a mais Tá. apropriada para entender bem do começo tudo. 1 menos x quadrado é uma função. E se ela é uma função, ela pode ser escrita num gráfico. Certo? Funções com x ao quadrado são as famosas parábolas. Lembra das parábolas? Sim, lembro. Aquelas coisas redondas? Aham. Isso. Então, é o que nós temos aqui, uma parábola. E o que são esse menos 1 e 1? Se eu resolvi uma conta que eu igualei a função a zero, a resposta que eu obtenho a gente chama de raiz. Aquelas raízes que a gente faz lá com a conta de Bhaskara são os valores onde a tua parábola cruza o eixo x, ou seja, onde o y é igual a zero. Bom, eu sei que eu estou me adiantando em talvez assuntos que tu não entenda bem, mas é porque a gente está tentando resolver esses problemas. Se Aham. fosse para eu te explicar desde o começo, eu tenho uma Sim, apostila de sim. cálculo show aqui para te dar aula, e eu acho que vai sobrar bastante tempo, a gente pode seguir para ela depois que Tá. acabar as questões, beleza? Então, tá, a nossa parábola é essa aqui, ela é uma função x quadrado, por isso que eu sei que é parábola, e aqui onde ela cruza o eixo x, são as raízes. Ela é virada para cima, poderia ter sido uma parábola. Opa, errei, ela é virada para baixo. Eita, vacilei, vacilei. Bem, é uma parábola virada para baixo, mas as raízes Uhum. continuam sendo as mesmas. Então, por que, que ela é virada para baixo, né? Porque o sinal é negativo. O sinal é negativo, ela é virada para baixo. É um fato aí do estudo das parábolas. Tá, o desenho dela é mais ou menos assim. Para nós, não importa muito o ponto que ela cruza aqui, a simetria, só importa, neste momento, para esse problema em específico, a gente compreender esse fato aqui, ó. Que entre as raízes, perceba que entre as raízes, o gráfico ele está acima do eixo x, certo? Sim. Isso. Então significa que entre as raízes, o valor dessa função aqui é positivo. Qualquer número que tu jogar aqui vai dar positivo. Uhum. Por exemplo, um número que está entre menos 1 e 1, o zero, obviamente. Se tu jogar zero na função, nessa função aqui, vai dar 1, certo? Aham. Porque 1 menos zero é 1. É isso aí. Agora, se tu jogar um número menor que a menor raiz ou maior que a menor raiz, vai ser negativo. Por quê? Porque é o que está mostrando no gráfico, olha só. Se eu pegasse esse ponto aqui da função 1 menos x quadrado e tentasse descobrir qual é o y, claramente ele é negativo, ele está embaixo do eixo x, certo? Uhum. Então as raízes são muito importantes para isso, tá? Eu vou escrever aqui. As raízes. Deixa eu escrever, deixa eu aumentar aqui.
as raízes limitam as regiões positivas e negativas de uma função. Em especial na de segundo grau, que é o nosso caso, é o caso que mais aparece, se a parábola é virada para baixo, no nosso caso, A negativo, A é o coeficiente de x quadrado, a região entre as raízes nos dá valores positivos para y. Não é a própria função, melhor colocar f de x. Tá. Para a própria f de x. Beleza. Então, a região positiva é entre menos 1 e 1, e a região negativa é para trás de menos 1, ou seja, se tu jogar um número menor que menos 1, por exemplo, menos 2, 1 elevado, 1 menos 2 ao quadrado, vai ficar 1 menos 4, que é menos 3, que é a resposta. E o mesmo vai acontecer para o 2 positivo, tá bom? Tudo bem até aí? Entendeu direito? Sim. Show. Então, vamos pegar essa reta real aqui, que eu desenho aqui, e passar lá para baixo. E agora a gente vai colocar as raízes, porque são elas que limitam o nosso problema aqui. Menos 1 e 1. Perceba que eu tomei o cuidado de colocar o menos 1 para trás do zero e o 1 para frente do zero. Se tu não tomar esse cuidado, vai estar errado a tua análise, certo? Então, novamente concluindo o que eu falei, a região entre as raízes é positiva nesse caso e fora é negativa. Lembrando que o problema nos pede o quê, né, Camila? Ele nos pede o domínio da função, os valores que eu posso jogar aqui. E lembrando aqui, eu só posso jogar valores positivos, certo? Sim. Então, por isso, eu vou colocar aqui o que seria a resposta, y. Que, lembrando, é a multiplicação desse com esse. Bem, não é bem y ainda, né? Deixa eu colocar... Bem, eu vou colocar exatamente o que eu comecei a trabalhar, que é esse cara aqui. E agora a gente vai fazer a análise de sinal. Bem, a análise de sinal, ela é repartida em todos dessas regiõezinhas que a gente coloca aqui nas retas reais. Então, a gente vai fazer pontilhados assim até chegar aqui, tá? Beleza. Bem, note que, novamente, é a multiplicação das duas funções, né? Então, a gente vai ter que fazer as regrinhas de sinal. Tá. Antes do menos 1, a de cima é negativa e a de baixo também é negativa. Então, a gente sabe que menos com menos dá mais. Sim. Agora, depois do menos 1, a de cima é negativa, mas a de baixo já é positiva. Menos com mais dá menos. Sim. Agora, aqui, depois do 0 e antes do 1, a de cima é positiva e a de baixo também. Então, mais com mais dá mais. E no final, né, menos com mais dá menos. Tá. Então, lembrando que a gente está interessado só nos resultados positivos. Deixa eu dar uma arrumada aqui, para aproveitar melhor o papel. Isso. Beleza. Então, né, lembrando aqui é menos 1, 0 e 1. Eu percebi sinal positivo aqui e aqui. Certo. Lembra que tinha aquele negócio de bolinha fechada, bolinha aberta também? Lembra disso? Sim, Pois é. Bem, aqui o único cuidado que tu tem que tomar é o seguinte. Devido ao fato da raiz permitir 0, então você vai ter como resposta essa região com bolinha fechada aqui. Tá. A bolinha fechada, porque se você jogar 1, vai dar menos 1 ali, vai dar 0, por causa desse cara aqui que zera, e a raiz aceita 0, não tem problema. Então nós estamos procurando maior ou igual a 0. Então por isso que vale o limite aqui também. Então, em outras palavras, né, para concluir, qual que é o domínio daquela função? Vai ser todos os valores negativos até o menos 1, e depois os positivos de 0 a 1. Eu acho que foi isso que tu achou como resposta aquela hora, né?
falou 0 a 1 a resposta. Ah, sim, aham. Só que não é só 0 e 1. Entendi. São todos os valores entre 0 e 1. E todos os valores negativos também. Daí você pode Então estar é se perguntando. infinito, é isso? Isso, até o menos infinito. Daí você pode estar se perguntando, tá, mas você não falou que não podia jogar valor negativo dentro da raiz? É verdade. Dentro da raiz não pode ter valor negativo. Mas, pela natureza dessa função aqui, se tu jogar qualquer valor negativo, menor que menos 1, a conta vai dar positiva. Uhum, entendi. É o que eu provei aqui, né? É o que eu provei nesse quadro aqui. Então, sim, você pode jogar x's negativos. Por quê? Porque depois que tu resolver a conta aqui dentro, vai ficar positivo. É o que mostra esse trecho aqui. E também, claro, aqui de 0 a 1 você pode jogar também. Agora, valores maiores que 1 você não pode, vai dar negativo. Tá bom? Tá. Então, como é que a gente escreve essa resposta aqui? Qualquer dúvida, fala, tá? Não, tá tudo bem. Então tá. Domínio. Bem, a gente pode dizer da seguinte forma. Dá para escrever de várias formas o domínio, né? A gente pode colocar assim, ó. Menos infinito até menos 1. Isso aqui significa que é aberto, isso aqui significa que é fechado, tá? Uhum, tá. União, a gente vai pegar todo mundo ali, da próxima coisa que eu vou escrever, que é de 0 a E 1. um, tá. Então veja, são todos os números de 0 a 1. São todos os números de menos infinito a menos 1. Aham. Essa é a grande diferença de quando tu está falando de uma desigualdade, que é o caso que a gente tem aqui, para uma igualdade. Numa igualdade, você tem apenas um ou alguns valores que valem como resposta. Na desigualdade, você tem um intervalo de valores, você tem infinitos valores. Aham. Tipo, x mais 3 igual a 5. O único valor que vale aqui para isso aqui ser uma verdade, porque eu acabei de falar ser verdade, o lado esquerdo ser igual ao direito, x mais 3 ser igual a 5, é que o x seja 2, certo? Sim. Agora, se for x mais 3 maior que 5, existem infinitos valores. Qualquer valor maior que 2 vale. Se tu jogar 10 aqui, vale. Porque 13 é maior que 5, entendeu? Aham. Então essa é a diferença de desigualdade para igualdade, tá? Beleza. Chegou a fazer cursinho para entrar na faculdade? Não. Sai do terceiro. É que às vezes a gente sai da escola e não lembra das coisas dos primeiros É, anos, né? então. Não reforce também o cursinho, nesse ponto é bom. Mas tu pode sempre pegar as apostilas de cálculo que tem esses assuntos iniciais, o livro didático. Eu tenho Aham, bastante livro aqui de ensino médio, bem cheio de exemplos, acho que tu vai gostar. Posso te enviar tá. depois. Certo. Beleza, vamos para as próximas ou tu tem alguma dúvida aqui? É, calma aí, só deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, não, só isso mesmo. É isso mesmo? Beleza. Aham. Beleza, então vamos para a próxima questão. Inversa. Outra Você coisa que a acha gente vê na importante escola. fazer esse, tipo, o Oi? gráfico, a parábola, para colocar na resolução? Eu acho importante. É, Bem, se a coisa vale nota, né? Sim. tá. Mas para entender também, né? Para entender é muito importante isso aí. Encontre a função inversa de y. Ei, você sabe o que é a função inversa? O professor não gravou as aulas que ele deu? Oi? Se ele não gravou as aulas? Não, ela não grava. Que desperdício. É, então. Bem, de toda forma, né? Eu já dei aula, estava dando aula numa federal há um tempo atrás, aí nessa época de pandemia. Não adianta nada gravar, o aluno vem com a desculpa que não estava na faculdade, então de que adianta, né? Eu Aham. entendo, eu entendo completamente, tua professora, é bem chato isso. Bem, de toda forma, função inversa é uma coisa que a gente novamente aprende lá no primeiro ano, que é quando a Uhum. gente aprende funções.
Função inversa é simplesmente você isolar a outra letra. Perceba que quem está isolado aqui é o y. Y está sozinho. A ideia vai ser deixar o x sozinho. Uhum. Então, só isso. Simplesmente isso. Aqui não tem gráfico, não tem nada. Essa aqui é bem mais fácil que a outra. Então, vamos lá. A próxima é tu que vai fazer, tá? Tá. Eu quero ver como é que tu desenvolve isso. Beleza. Como eu falei, o primeiro passo é deixar as letras sozinhas. Então, a letra que a gente quer isolar, né? Então vamos deixar o x sozinho. A gente passa o menos 1 para o outro lado. E tá praticamente sozinho. O problema é essa raiz. O quadrado, quero dizer. O problema é o quadrado. Então, e a gente vai ter que aplicar a raiz quadrada dos dois lados. Uhum. Quando eu aplico a raiz quadrada no x, fica x, beleza. E aqui vai ficar a raiz de y menos 1. Só que, o que acontece, né? Quando a gente faz uma raiz quadrada, vale tanto o positivo quanto o negativo, né? Que nem a raiz Uhum. quadrada de 4. Não é só 2, é mais ou menos 2. Certo? Então, toda vez Sim. que tu faz raiz quadrada, você tem que colocar mais ou menos a resposta. Então, aqui é mais ou menos. Certo? E então surge uma situação um tanto curiosa. Porque eu não considero isso aqui uma função. E eu acho que os livros em geral não consideram. Só que é a única forma de isolar o x e encontrar a função inversa. Uhum. São essas duas situações. É como se você tivesse o gráfico positivo disso aqui e o gráfico negativo ao mesmo tempo. Eu vou te mostrar o porquê. Deixa eu abrir o GeoGebra aqui. Eu acho que é esse o argumento que o teu professor quer para tu ganhar 10, sacou? Deixa eu te Tá. mostrar aqui. Beleza, a conta tá feita, mas isso é uma função? Não. Deixa eu te mostrar aqui o que vai rolar. Né? O que eu tive dentro da raiz lá era y menos 1, né? É isso. Coloquei errado, eu quero colocar x aqui. Bem, esse é o gráfico de uma função que nem aquela, só que a parte positiva. Agora eu vou fazer a parte negativa. Se tu notar, Não, pera, do que você fez, né? é, Pera, volta um pouquinho lá, só pra eu ver. não, é y menos 1, sim. Raiz de Ah, tá. Então, y menos 1. Só que eu coloquei x porque o negócio aqui só entende com x. sim, Daí o que acontece? Se tu olhar aqui, né? Olha junto aqui e vira a tua cabeça para a direita. Isso aqui não é uma parábola? aham. Pois é. Quando tu inverte a parábola, tu realmente inverte ela. Tu, tipo, gira ela 90 graus. Tá. Quando tu inverte a função, tu gira ela 90 graus. Primeiro passo, primeira coisa que ocorre aqui. Mas como é uma parábola, ocorre uma situação que nunca pode ocorrer, que define se algo é função ou não, que é a regra da reta vertical. Se tu passa uma reta vertical na tua curva e ela cruza mais de um ponto, ela não é uma função. Então, isso aqui não é uma função, porque uma reta vertical, ó, essas retinhas verticais aqui, que está no 6, no 8, etc. Note Aham. que elas cruzam um ponto aqui e um ponto aqui. Certo? Sim. Então, não é função, por causa disso. Tá. Então, deixa eu só pintar de outra cor aqui, para ficar mais... Não, qual que é o azulzinho ali mesmo? Não, não sei. Achei, achei. Não sei, eu sou homem e não consigo ver cor direito. Então, é isso. Então, o argumento que tu vai ter que dar é esse. Deixa eu jogar lá no Paint de novo. Certo. Então, nesse caso, você vai argumentar assim, ó. Como, após invertermos a função, percebemos que a curva não
passa no teste da reta vertical que obtemos não pode ser considerado uma função. Beleza, você inverteu, mas Tá. não é uma função. É isso. Então, recapitulando, inverter é só isolar outra letra. Portanto, agora eu vou te dar uns minutinhos para tentar isolar isso Então, aqui. essa daí eu fiz, eu tentei fazer e deu a mesma. Eu não sei se tá certo, mas deu a mesma coisa. Não, não tá certo. Tá. Tipo, a Então, mesma coisa da... você tem que levar o cubo dos dois lados, né? Sim, aham. É a mesma coisa, porque já não é função Não, não é a quadrática, né? mesma coisa da primeira. Deu. Calma, deixa eu pegar aqui. Deu raiz cúbica de 1 menos x ao cubo. É possível isso? Não, não vai dar raiz cúbica aqui. Nossa, tá. Tu tem que levar o cubo dos dois lados. Bem, vamos ver aqui. Pode ser que dê raiz cúbica. Acho que eu faço. Pode ficar fazendo essas coisas que valem nota, sabe? Aham. Situação como essa, é isolar o x. Ele tá ali. Eu acho que vai aparecer raiz cúbica até. Tu vai elevar o cubo dos dois lados. Quando você eleva o cubo, não tem aquele problema do sinal que eu falei agora há pouco. Porque, novamente, é um expoente ímpar, né? Então, não ocorre problema. Aqui é o cubo, né? Claro. Então, nós queremos isolar o x. Então, vamos deixar o x sozinho. Então, vai ficar x ao cubo igual a 1 menos y ao cubo. Ficou bem parecido mesmo. Só que não vai ser raiz quadrada, vai ser raiz cúbica. Tá. Aí, ó, você conseguiu fazer, poxa. Eu achei que estava errado, porque. Não, certinho, ó. Essa é a função inversa, isso aí. Tá. Isso. Daí tu pode. Ah, tu não conhece aquele software que eu mostrei lá de fazer gráfico? O GeoGebra? Já tinha visto ele. Já tinha visto, mas E o não. Wolfram, conhece? Como? Wolfram. Não. Pô, o Wolfram é muito melhor para fazer conta. Por exemplo, deixa eu te mostrar aqui. Isso aqui vale mais que a aula toda, de tão importante que é. Tá. Digamos aquela primeira função lá, né, que a gente queria encontrar o domínio, a 1 sobre 4 menos x quadrado. Você pode vir aqui, escrever tipo domain, aí tu coloca aqui, ó. Qual que era a mesma função? Tô com Alzheimer hoje. 4 menos x quadrado. Isso. Aí ele faz o domínio rapidinho pra você aqui. Pô, eu escrevi domain, ele coloca a região plot. Tá louco, hoje as coisas estão pra. Sabe? Sério, velho. O problema do Wolfram é esse, ele não é nada simpático. Mas ele mostrou aqui a mesma região, tá vendo? A gente encontrou os dois pontos lá que a gente não quer. Todos os reais menos eles. Tá. Entendi. Tem o Symbolab também. O Symbolab ele é mais simpático. Como tu tá no começo da graduação, talvez seja mais interessante usar o Symbolab. Aí você pode escrever a mesma coisa aqui, domínio. Ó, vários exemplos aqui. Ele tem que pôr o acento para dar certo. Que ele te mostra. Ah, tá. Aqui ele mostra os passos também, mas daí tem que ter a continha aqui. Daí só mostra, ele vai mostrando aqui. Não tem muitos passos aqui nessa conta do problema, né? Aham. Mas é isso, ele faz várias coisas, faz derivadas, ó, se tu quiser derivar, faz limite, Sim. integral. Ok. Bem legal, né? Uhum. Vou te passar o link. Tá. Esse é o Symbolab.
Agora eu vou passar o link do Wolfram. Também é muito bom. Ele é melhor que o Simbolab. Só que ele não é tão simpático, na verdade. Aham. Certo, Camila. É isso aí. Camila Borges. Tive uma amiga chamada Camila Borges quando era mais novo. Beleza, Camila. Vamos lá então. Tem mais alguma coisa naquela lista? Não lembro. Tem mais uma, né? Tem mais um. Beleza. Ver se eu consigo te ajudar nessa. Blá, 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 escrever a função composta dada... Tu acabou de sair do médio e foi pra faculdade, então. Sim, aham. Ah, pois é. É assim a gente... E ainda, tipo, na pandemia, assim. O teu ensino médio foi bem zoadinho, então, né? Eu sei porque eu tive uns alunos aí que, nossa... Sabe, eles foram para vestibular sem saber praticamente nada, assim, por causa da pandemia, porque não tem como Sim. aprender, né? Daí a gente teve que fazer bastante reforço, assim. Porque não... Se tu tem uma turma toda para dar aula, não dá para dar aula online direito. Agora, se for só eu e tu, assim, daí Sim, fica bem melhor, né? exatamente. É. Escrever a função composta dadas as formas de igualdades, como só uma igualdade. Hã? Escrever a função composta dadas em formas de igualdades como uma só igualdade. Cara, que enunciado bizarro. Mas se é o que eu entendi, é só você substituir Substituir, é. aqui, né? Só isso. Aham. Pera, não tô conseguindo ver, tá Ah, no. desculpa. Tava no Wolfram ainda, né? Já tava tudo Aham. aqui no Paint. Beleza. Só aquilo que é o seno de x, Tá. você vai colocar no lugar do u ali. Isso é uma forma de fazer função composta. Né? Função composta, a gente tem várias nomenclaturas. Em especial, FOG, o F com uma bolinha e o G. O que significa isso? Significa F de G de X. Ou seja, onde tem X nessa função, você vai substituir inteiramente a função G. Tá. Então, né, por exemplo, digamos que você tenha que a tua função F de X é seno de X. Não, para não confundir lá, vamos colocar e na x, sei lá, e na x. E digamos que a tua g de x seja cosseno de x. Se ele está te pedindo a função composta, ele vai te pedir assim, fog, que é a mesma coisa que f de g de x, Uhum. que é você pegar a g e colocar onde tem x na sua f. Onde que tem x na nossa f? Ali no expoente do e, certo? Tá, sim. Então, no expoente do e, eu vou colocar inteiro o cosseno de x. E se fosse cosseno de x mais 1? Coloco o cosseno de x mais 1 inteiro. Pronto. Isso é uma função composta. É uma função dentro da outra. Tá. Isso aqui é um exemplo, né? Então eu vou escrever assim, exemplo. Agora vamos fazer o basication aqui, que é muito mais fácil do que o que eu acabei de fazer. Né? Tá. Bem, tu fez, né? Eu acho que tu já resolveu isso aí. É. Parece que tu estava conseguindo fazer tudo. Teu problema foi naquela do domínio, né? Aham. Aquilo lá é realmente mais difícil. Apesar de que aquela lá ainda é uma de análise de domínio simples até, tá? Vai aparecer uns domínios barra Aham. pesada aí. Nossa. O professor, ele passou alguma apostila, algo do gênero para vocês estudarem por conta? Sim, tem uns livros. Certo. Bem, eu vou te dar algumas dicas. Assim. Graduação é assim, sabe? É bem diferente do ensino médio. Então, o que acontece é que a gente vem com essa mentalidade de que tudo que o professor passa em aula é suficiente para ir bem na prova. Não é assim, Aham. definitivamente. Tu vai ter que correr atrás sozinha. Sim. E vai ser por meio de livros. O problema é que tem vários livros e tem alguns que se encaixam melhor à sua condição, né? Aham. Como tu faz engenharia, tu não precisa de uma matemática tão profunda. Até pelo nível das questões aqui, eu percebo que de fato não vai ser, pelo menos se continuar assim, né? Não vai ser tão profundo mesmo. Uma apostila é suficiente. Tu não precisa pegar um livro com todas as várias definições matemáticas e tal, entendeu? Por isso eu vou te apresentar aqui a apostila que eu uso com os meus alunos. Tá. Ó, é a apostila que eu usei na faculdade, ela é bem direta ao ponto, que é o que a gente quer. A gente não quer enrolação. Então começa com umas coisas assim de ensino médio bem importantes. Aham. A gente usa o tempo todo na faculdade, né? O círculo trigonométrico, a definição das funções trigonométricas, as relações trigonométricas, propriedade de log, de exponencial,
Essas de exponencial aqui são mega importantes na derivada, muito, Uhum. quando chegar a derivada. Tem bastante propriedade de log, de exponencial e de trigonométrica. Não, trigonométrica não. Mas log, principalmente, e exponencial em limite. Então, uma coisa que logo tu vai ver. Tá. Essas hiperbólicas pode jogar fora aqui. Esses limites notáveis tu logo vai ver também. Tu vai ter que decorar esses 4. Uhum. Funções, formas indeterminadas. Nas contas de limite elas aparecem. E é isso. Tem uma tabelinha de derivadas integrais aqui, as mais importantes. E é isso. Daí, tipo, aqui, veja que a apostila ela não começa com limite. Ela Sim. começa com essa revisão de funções. Porque é uma revisão mesmo. Aham. A primeira parte aqui para tu entender é essa questão da desigualdade. Porque é aqui que a gente vai calcular domínio, que é aquilo que o teu professor estava pedindo. Sim. Nossa, Certo? isso daí parece ser bem direta. Bem direta mesmo. Bom. Tipo, ele passa as regras e acabou. Isso aqui são as regras. Isso aqui tu tem que saber. São regras de desigualdade. Assim, de todas essas, tu pode ignorar todas, porque tu sabe todas elas de cabeça, tenho certeza. A única que tu precisa lembrar é essa aqui, a 15. Essa é a única importante. Porque ela diz o seguinte: se você tem uma desigualdade e você multiplica dos dois lados o número negativo, aqui no Brasil a gente fala passa dividindo ou passa multiplicando, né? Tá. Isso está errado. Na verdade, a gente multiplica dos dois lados ou divide dos dois lados. De toda forma. Se tu passar multiplicando, dividindo, multiplicar dos dois lados um número negativo, o sentido da desigualdade muda. Uhum. É a única coisa que tu precisa gravar. Note que em nenhum outro caso muda, só nesse. Todos os outros casos é igual a Ah, igualdade. sim. Aqui fica diferente. Tá? Por quê, né? Imagina. Vamos bem rapidamente aqui. A é 3 e B é 2. 3 maior que 2, beleza. Sem problemas. 3 maior que 2. Agora multiplique menos um dos dois lados. Tu pode fazer isso? Pode. Que nem na igualdade. Se tu tem 100 reais e eu tenho 100 reais, nós temos a mesma quantidade de dinheiro. Se a gente dobra a nossa quantidade de dinheiro, a gente continua igual, certo? Aham. Então aqui eu posso multiplicar dos dois lados por um número negativo. Só que se eu fizer isso, aqui vai ficar menos 3 e aqui menos 2. E Tá. menos 3 é menor que menos 2, certo? Sim. Porque ele está mais para trás lá na reta, aquela reta que eu desenhei agora há pouco. Então ele é menor. Então, portanto, tem que inverter o sentido da desigualdade. Uhum. Isso aqui também é bem útil às vezes. De toda forma, a gente tem que entender desigualdade para quê? Para que essa desgraça? Por causa do domínio. Aham. É no domínio que a gente usa isso. Né? Porque tem funções que a gente vai ter que procurar o domínio e lá vai ter essa situação de desigualdade. Né? E aqui nós temos um exemplo bem interessante que eu acho que a gente pode dar uma olhadinha nele, já que falta 10 minutinhos para acabar a aula, Tá. para compreender melhor essa situação aqui, tá? Então vamos lá. Aquilo que eu fiz de parábola aquela hora no desenho, cara, é mega importante para tu entender desigualdade e domínio. Mega, 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 mega. Se tu entende aquilo, tu entende qualquer coisa. Sério. A apostila ela vai fazer um pouco rápido esse exemplo, mas é bem intuitivo se tu tiver em mente o que a gente fez aquela hora. Tá. Nos veio essa desigualdade aqui. X² menos 3x menor ou igual a 10. Bem, quando eu olho para um negócio x², já pisca na minha cabeça. Bhaskara, Bhaskara, Bhaskara. Lembra da Bhaskara? Sim, aham. Né? Delta igual a b² menos 4ac, todo aquele resto. Então, no cálculo aqui, a gente sempre tenta levar as nossas expressões para algo que a gente conhece melhor. Então, olha só o que ele faz. Ele passa o 10 para o outro lado e fica no formato de Bhaskara, que a gente aprendeu lá na 8ª série. Uhum. Aqui com o sinal de menor ou igual, né? Bem, tudo bem? O que isso aqui está nos pedindo? Ele está nos pedindo... Agora tu tem que fazer a leitura disso aqui, né? Quais são os valores que eu posso jogar em x para que o lado esquerdo seja menor ou igual a 0? É isso que ele está me pedindo, Tá. certo? Então existe um intervalo de valores, não é só um ou dois, que nem tu encontrou aquela hora. Que lá foi um erro. É um intervalo. Uhum. A gente só vai ter que saber qual é esse intervalo. Se a gente resolver a Bhaskara aqui, ele nem mostra a resolução da Bhaskara, ele só te diz que é menos 2 e 5. Aham. Eu vou te ensinar um jeito rápido de perceber isso.
Tu já ouviu falar da técnica de soma e produto para resolver a Já. equação de segundo grau? Bem, tu pode notar uma coisa. Quando a gente faz soma e produto, a gente busca o seguinte: quais dois números que somados dá menos o b? Então, como o nosso b é menos 3, menos 3 é mais 3, certo? Aham. Então, quais dois números que somados dá mais 3 e multiplicados dá igual a c, ou seja, dá menos 10. Menos 2 e 5. Uhum. Menos 2 vezes 5 é menos 10, e menos 2 mais 5 é 3, Sim. certo? Então, essas são as raízes. Beleza. Ok, se tu tem x quadrado, tu vai ter uma parábola. E se ela tem raízes, ela vai cruzar o eixo x, que nem aconteceu naquele desenho. Eu vou fazer o seguinte, para tu ficar mais atento ao que eu estou falando. Eu já vou te mandar tudo o que eu fiz. Tá. Agora, olha para essa figura aqui que eu pontuei. Olha no teu WhatsApp lá a figura que eu pontuei. Ela. Tá vendo ela? Tô. Aham. Então, ela é uma parábola, né? Sim. E ela cruza o eixo x nas raízes, porque são os valores que você joga e dá zero. Isso Aham. são raízes, roots, certo? Até o nome eu acho que tem a ver com questão de raízes de árvore mesmo, né? Porque parece que cresce uma arvorezinha. A ideia é essa. Então, no caso ali do teu problema, a parábola é com concavidade para baixo. Por quê? Porque Uhum. aquela parábola que eu desenhei, ela tinha o a negativo. Era menos x quadrado, certo? Certo. Aqui é mais x quadrado, então a parábola é voltada para cima. Sendo assim, a parte negativa está entre as raízes nesse desenho aqui. Eu posso até jogar no GeoGebra lá para tu ver. Tá. X quadrado menos 3x menos 10. Né? X quadrado menos 3x menos 10. X quadrado, 3x, 10. Ó, então, tu percebe muito claramente que as raízes são aqui menos 2 e 5 e os valores negativos dela estão entre as raízes. Né? Aham. Note que a parte negativa está tudo aqui. Se tu pegar qualquer número, por exemplo, 2, que é um número entre menos 2 e 5, 2 ou 4 ou 1, todos eles vão me dar y negativos se eu jogar na função. É o que eu vejo no gráfico e é o que eu vejo se eu jogar aqui, por exemplo, né? Jogue 0 aqui, que também é um número entre eles, vai dar menos 10, certo? Aham. Logo, a gente conclui que entre as raízes estão os valores negativos da função, certo? Sim. Agora, se a gente voltar para o enunciado da questão, ele não está nos pedindo justamente isso? Claro, Sim. aqui eu tive que passar o 10 para o lado para reparar, mas eu não mudei nada. Subtrair 10 dos dois lados não muda a minha equação. Não muda o gráfico dela, não muda o significado dela. Estou Aham. mantendo a desigualdade. Então eu quero essa região entre as raízes. Então ele faz toda uma análise aqui diferente. Como eu te falei, existem várias formas de tu chegar nessa resposta. Aham. A gente já sabe pelo gráfico, a gente entende que entre as raízes e a região negativa, pronto, a gente já sabe que a resposta vai ser entre menos 2 e 5. Aqui ele faz o seguinte, olha só que interessante, é uma outra forma. Ele fatora a equação de segundo grau. Fatorar é, como o próprio nome diz, escrever em fatores, em partes. Uhum. Então, dá para tu quebrar isso aqui em duas, em x mais 2 e x menos 5. Sim, justamente associados com as raízes. Sempre que você encontra raízes de um polinômio, você pode fatorar associado a essas raízes. Né? Então, x menos uma raiz vezes x menos a outra. É uma forma de fatorar. Então, o professor vai te cobrar isso, tá? Que é bem importante isso aqui, principalmente na parte de resolução de limites. Então, saiba que existe, por hora. Não dá para eu te ensinar o cálculo todo em uma hora, né? Mas eu estou te mostrando aquilo que é principal, tá? Certo. Então, isso vai cair. Daí, isso aqui vai ficar parecido com o que eu fiz lá na folhinha. Né? Se a gente quer negativo, a gente quer que esse aqui seja positivo e esse negativo, ou esse negativo e esse positivo. A gente quer sinais contrários. Porque daí a resposta vai dar negativa, certo? Que é o que a gente quer. Tudo bem? Tudo.
E a gente percebe que isso só vai ocorrer na região de menos 2 e 5. Ele pega um número nessa região, que é o zero, testa e percebe que aqui vai dar positivo e aqui vai dar negativo. Tá. Então, se um ponto da região serve, todos servem. Então, portanto, com esse argumento, ele diz que a solução é menos 2 e 5. Tá bom? Uhum. Então, a ideia da continha é essa, minha amiga. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Eu só quero te mostrar uma outra situação, né? Aquilo que eu falei agora há pouco é bem forte sobre tu tentar trazer para algo que tu conhece. Por exemplo, 2x menos 5 menor que 1x menos 1. Nossa, que desgraça, né? Tem fração. Horrível. A gente odeia fração. Então a gente vai transformar em algo que a gente entende melhor. Se a gente multiplicar x menos 1 dos dois lados, o lado direito vai cortar, ou seja, pegar esse x menos 1 e passar multiplicando para o outro lado. Faz mais sentido para ti, eu acho. Aham, faz. Isso. O lado esquerdo vai virar uma equação de segundo grau. E isso a gente sabe resolver. Bhaskara. Não é mesmo? É isso. Então, nessa situação, o primeiro segredo da conta é essa. Você vai passar o x menos 1 multiplicando. Uhum. Daí, a apostila ela vai te explicar umas coisas bem interessantes aqui. Ó. Primeiro, não pode x igual a 1. Começa aí, certo? Aham. Percebeu por quê? Sim, entendi. Porque não tem divisão por zero, né? Aham. Isso. Daí, agora vai aparecer aquela coisa que eu lhe falei anteriormente. Se você passa algo multiplicando ou dividindo negativo, inverte o sentido da desigualdade. Lembra que eu te falei para lembrar da regra 15? Quando você está multiplicando x menos 1 para o outro lado, você não sabe qual parte do domínio dessa função você está trabalhando. Porque tem vezes que o x menos 1 é negativo, tem vezes que ele é positivo. Se eu pegar valores de x menores que 1, é negativo. Se eu pegar maiores que 1, é positivo, certo? Aham. Então, tu vai ter que analisar essas regiões. Ó. Primeiro caso, para essa região menor que zero. Segundo caso, para ela maior que zero. Daí tem toda a conta aqui e vai te explicando passo a passo. Beleza? Sim. Então, essa apostila é muito boa. Tenho certeza que você vai curtir.